Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à videoaula sobre o período carbonífero. Eu me chamo Ana Roberto, sou graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande e estou aqui para dar-lhes uma aula sobre o período carbonífero, falar um pouco dos grandes marcos, grandes acontecimentos, falar um pouco da fauna, de algumas das espécies que predominavam nesse período, falar um pouco também do clima, mostrar algumas das paisagens para vocês. Então, vamos nessa. Vamos começar então ressaltando que o período carbonífero, assim como os outros períodos, tem suas respectivas divisões, subdivisões, suas respectivas épocas. O carbonífero é dividido em duas épocas, o Mississípico e o Pensilvânico. A introdução. Na escala de tempo geológico, o carbonífero ou carbônico é o período da era paleozoica do Eon Parenozoico, que sucede o período devoniano e precede o período permiano, ambos dessa mesma era, a era paleozoica. O carbonífero tem esse nome devido às grandes quantidades de carvão mineral encontradas em formações rochosas da época na Inglaterra, onde foram datadas pela primeira vez as rochas deste período. E estas grandes formações de carvão têm origem, segundo os especialistas, nas grandes florestas e pântanos que cobriam a maior parte das terras imersas do período. Então vemos aí que o nome do período, carbonífero ou carbônico, tem sim uma relação ao elemento químico carbono, por conta do carvão mineral. Vamos agora para a fauna deste período. Dentre os animais, podemos destacar a extinção total dos gratólitos, que nos lembram muito as águas vivas, e dos peixes mais primitivos, como os placodermos. O período também merece destaque pela proliferação dos animais terrestres, com grande variedade de artrópodes e anfíbios, sendo que os anfíbios eles se diversificaram e dominaram o período, que poderia ser considerado uma era dos anfíbios. Eles fizeram a festa nesse período, E além disso também ocorre o surgimento dos répteis, dos primeiros répteis, os primeiros vertebrados totalmente terrestres a surgirem em nosso planeta, e dos primeiros animais também com a capacidade de voar, que muitos deles são semelhantes às libélulas, os insetos, que dá para perceber aqui que sim, são muito parecidos com as libélulas que conhecemos. Só que existe uma grande diferença que esses insetos do período carbonífero eram gigantes, muito diferentes dos que conhecemos, que são minúsculos, Ainda falando dele, dos artrópodes, devemos destacar também o surpreendente tamanho de alguns, como por exemplo o Arthropeula, que é esse aqui, e a Meganeura, que são as libélulas do período, digamos assim, comparado aos atuais, eles, os atuais não são nada comparados a eles. O gigantismo dessas criaturas seria uma consequência de uma maior porcentagem do oxigênio na atmosfera do período. Agora, vamos para os grandes marcos, grandes acontecimentos. No início do Carbonífero, ele foi marcado por um aumento do nível dos oceanos, que alagou muitas terras baixas, criando mares litorâneos rasos. Entretanto, esse efeito ele se reverteu em meados do período, então não durou muito tempo isso. Quer dizer, durou sim de certa forma, mas acabou rápido, digamos assim. A mudança do nível dos oceanos ela também causou considerável extinção na fauna marinha, principalmente entre crinoides e amonoides. Crinoides que são muito parecidos com os lírios do mar, tá bom? Gondwana ela sofre uma grande glaciação, que é conhecida como a glaciação Karoo, é chamada de glaciação Karoo. E essa glaciação Karoo ela foi a segunda maior glaciação do Eon Parenozoico, tá bom? Mas isso não causou muita diferença no clima equatorial do período, que se manteve tropical e propiciou o desenvolvimento de exuberantes florestas e pântanos. Então, isso não causou muita diferença no clima. É claro que causou uma diferença, mas não tão grande assim para, digamos que, afetar todo o período, todos os continentes, os dois continentes, que é Gondwana e Laurásia. Também se destaca a formação, as massas desse período se uniram para formar o supercontinente da Pangeia. Então foi no final do período carbonífero que
as massas da Terra começaram a se juntar, né? Começaram a se mover para formar o supercontinente Pangeia, que iria resistir como o único continente mundial até a era dos dinossauros, que foi a junção dos dois supercontinentes do período, né, Laurásia e Gondwana. E o clima e paisagens do período, né? O clima, como eu retratei, né, ele era tropical e a glaciação não causou muita diferença, né, nesse clima. É claro que causou sim uma pequena diferença, mas não foi tão grande, que propiciou aí logo em seguida a formação de grandes florestas e grandes pântanos, né, que dominavam o período, digamos assim, né, como podemos ver. E a vida estava aí se diversificando, né, os animais saindo da água, indo para a terra e vivendo as suas vidas tranquilamente, né? Então, é isso. Obrigado a todos por assistirem e fiquem com Deus, né? Eu peço desculpa, eu peço perdão, né, se eu deixei alguma coisa faltando, se eu errei em algum ponto, e eu vou ficar muito grato por me falarem onde eu errei. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aí nos comentários, né, que eu vou tirar essa dúvida. Ficarei muito honrado em tirá-la para vocês. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!